Eita. Cumprimenta aí a pessoa que está do seu lado. Pergunte como ela está. Aleluia. Nós vamos orar um pouco agora. E eu quero muito que você interceda pela pessoa que está do seu lado. Porque nós não sabemos como cada um chegou aqui. E agora é um momento maravilhoso, porque nós paramos tudo na nossa vida lá fora para vir aqui amar o Senhor. Então nós vamos orar para que nada nos impeça de aproveitar tudo o que está disponível para nós nessa noite. É claro que nós não viemos aqui como clientes, esperando que Deus faça alguma coisa por nós, porque Ele já fez tudo por nós. Vocês entendem isso? Mas nós nos reunimos aqui porque nós temos um coração tão grato por tudo que Ele fez. Então nós viemos aqui presentear o Senhor. Mas é claro que a nossa alma nem sempre está com vontade de amar o Senhor. E é por isso que agora nós vamos orar, para que a nossa alma perceba que é momento sim de se render ao Senhor, de dizer sim para Ele, tá bom? Então eu peço que você ore pela pessoa que está do seu lado aí, interceda por ela, amém? Aleluia. Eu quero ouvir muito a sua voz orando pela pessoa do seu lado. Eu oro por cada pessoa que está nesse lugar, Pai, cada coração, Senhor. Oh, Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar. Fica à vontade, doce Espírito. Oh, Pai, eu oro em nome de Jesus, por cada coração nesse lugar, Senhor. Para que nada nos impeça, Pai, de desfrutar da Sua presença, Paizinho. Tu és bem-vindo aqui, Jesus. Tu és a razão de nos reunirmos aqui, Pai. Nós bendizemos ao Senhor porque Tu és bom, Pai. Em todo tempo Tu és bom. Você pode orar em línguas no seu lugar. Você pode, junto comigo, preparar esse lugar de adoração ao Senhor. Vamos fazer barulho, irmãos. Bom é render graças ao Senhor, cantar louvores ao Seu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a Tua misericórdia e durante as noites a Tua fidelidade, com instrumentos de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Pois me alegraste, Senhor, com os Teus feitos, exultarei nas obras das Suas mãos. Quão grandes, Senhor, são as Suas obras, os Teus pensamentos, que profundos. O inepto não compreende, o astuto não percebe isto. Ainda que os ímpios brotam como a erva e florescem todos os que praticam a iniquidade, nada obstante serão destruídos para sempre. Tu, porém, Senhor, és o Altíssimo eternamente. Eis que os Teus inimigos, Senhor, eis que os Teus inimigos perecerão.
Serão dispersos todos os que praticam a iniquidade. Porém, tu exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Derrama sobre mim o óleo fresco. Os meus olhos veem com alegria os inimigos que me espreitam. E os meus ouvidos se satisfazem em ouvir dos malfeitores que contra mim se levantam. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Bom é render graças ao Senhor. Bom é cantar louvores ao seu nome. Bom é render graças ao Senhor. Aleluia, Pai, nós te rendemos graça por esse culto da família, Pai. Eu te rendo graça, Senhor, por cada família reunida aqui. Oh, Espírito Santo, nós não queremos na nossa casa, Senhor, fazer a nossa própria vontade. Nós queremos fazer a sua. Aleluia, Pai. Sabe, eu estava orando pelo culto da família e o Senhor falou para mim: o meu filho veio fazer a minha vontade, não veio fazer a minha própria vontade. Mas as pessoas, elas se casam e nem mesmo me convidam para a sua família. E o Senhor falou para mim: eu sou o patenteador da família. Ele é o patenteador, Ele é o idealizador, Ele é o criador. E nós entramos em um casamento, formamos uma família. E quando as coisas não estão boas, quando eu acho que eu devo, eu saio de lá. Quando eu acho que não me convém, quando eu acho que a minha vontade não está sendo feita, eu quero sair de lá, quero me divorciar. Mas na verdade eu não deveria ter esse pensamento, porque eu entrei num casamento e o idealizador, o patenteador, ele não veio fazer a sua própria vontade, ele veio fazer a vontade do Pai. Então que você, nesse culto da família, esteja com o seu coração derramado e busque o patenteador da família. Busque nessa noite o idealizador da família, porque é melhor fazer a vontade do Pai do que a nossa própria vontade. Amém? Seja bem-vindo, vamos amar o Senhor. Engrandecido neste lugar, oh Santo Espírito, te entregamos em tuas mãos nossa adoração de todo o coração, papai. Oh, xarabaxererás, Santo, Santo, Santo és, oh, digno és, digno és. Adoramos, te bendizemos, Espírito Santo. Oh, xarabaxororos. Xarabaxororos. Eu e minha casa serviremos a ti, papai. Eu e minha casa serviremos a ti. Oh, com os olhos da fé podemos ver todos em adoração, todos rendidos. Oh, rabaxararás. Oh, rabaxararás. Oh, todos de joelhos em tua presença. Declaramos, papai, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Oh, podemos ver com os olhos da fé.
podemos ver com os olhos da fé. Oh, minha casa servindo ao Senhor. Meus filhos servindo ao Senhor. O esposo servindo ao Senhor. A esposa servindo ao Senhor. Oh, podemos ver, papai. Santo, santo, santo. Digno de adoração. Oh, rabaxerararás. Santo, santo és. Santo, santo és. Oh, santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. 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 Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Santo, santo. Santo, tu és santo, Jesus, Filho de Deus. Eu te adoro, Jesus. Eu te adoro, Jesus. E toda honra, e toda glória ao Cordeiro de Deus. Todo poder e domínio pertence a ti.
batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Jesus, quão lindo tu és. Jesus, quão lindo tu és. Jesus, quão lindo tu és. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro que eu prefira além de ti. E as batidas do meu coração chamam o teu nome, Jesus. Jesus, quão santo Ele é. Jesus, quão santo tu és. Jesus, quão santo tu és. Jesus, quão santo tu és. Não há outro como tu. Não há outro como
achado nele, eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Yeshua. Yeshua, yeah. Chame pelo nome de Jesus. Yeshua significa Jesus. Oh, chame pelo nome de Jesus. Oh, aquele que tem poder para salvar, aquele que tem poder para curar, aquele que tem poder para libertar. Oh, Rabacharará. Yeshua, oh, o poderoso, o majestoso, o
o Rei dos Reis. Oh, Yeshua, Yeshua. Meu amado, é o mais belo entre milhares e milhares. Meu amado é o mais belo quão lindo és, papai. Quão grandioso és, Pai. Quão poderoso és. E não há outro como tu, não há outro, Senhor. Não há outro poderoso. Não há outro majestoso. Não há outro digno. Não há outro santo. Oh, quão poderoso és. Quão majestoso és. Digno. Oh, santo, santo. Oh, quão lindo és, papai, a tua presença. Oh, quão lindo és a tua presença, Pai. Oh, digno, 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 digno. Digno de adoração. Oh, Rabacharararás. Oh, poderoso Deus. E não há outro igual a ti, papai. Poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pensamos, de tudo que imaginamos, de tudo que sonhamos, de tudo que falamos. Oh!
Jesus. A porta está aberta. Eu ouvi. Pai, nós te damos graças no nome de Jesus. Te bendizemos, te adoramos e te reconhecemos como nosso Senhor. Seja o nosso Senhor bendito para todo sempre. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja o louvor. Que todos os povos se curvem diante dEle e declarem que só o Senhor é Deus. Que em todos os lugares da terra se levantem altares de adoração, inclinando-se perante o Senhor que fez o universo, que fez a nós mesmos e nos tornou seu povo, propriedade sua, ovelha de seu próprio pasto. A Ti seja o louvor, a Ti seja a glória, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, deixa eu conversar com vocês hoje, como eu estava dizendo, culto da família. Foi embora? Fala, meu Deus. Gente, ora pela igreja, gente. Tá o pessoal ficando doente aí, ó. Tivemos hoje uma consagração de líderes pela manhã, de 7 às 11, jejum. Houve uma situação interessante que foi a do Pedrinho, né? A gente fez um foldenzinho e disse, ó, vem em jejum, vai ser manhã de consagração da liderança, todos em jejum. Aí amanheceu o Diego fazendo café da manhã para o Pedrinho. E a Bruna, o que você está fazendo café? Né, passei jejum, aí o Pedro diz, não, jejum é na igreja, aqui em casa. O jejum é na igreja, aqui não tem jejum não. Esse Pedrinho tem 8 anos, né? Tem 9 anos, fez 9 anos agora, é um sucesso. Muito bem. Quero conversar com vocês, irmãos, sobre o seu Pai Celeste, Pai do céu, e sobre riquezas. Dinheiro é um problema comum para as famílias, não é?
Muitas famílias passam dificuldades financeiras. Se não passam, já passaram. E outras estão passando. E a pergunta é como que a gente se comporta quando a gente está passando por aflições financeiras. Primeira coisa que eu preciso dizer para os meus irmãos é que Deus quer que você prospere. Essa é uma primeira coisa que a gente precisa resolver dentro da nossa cabeça. E é interessante falar sobre isso porque pobreza não é falta de dinheiro. Você pode dizer isso comigo? Pobreza não é falta de dinheiro. A pobreza, ela está na mente, não é no bolso. Estamos aqui? A pobreza não está no bolso, ela está na mente. Se na mente for resolvido, o bolso chega. Existem pessoas que o dinheiro corre delas. E existem pessoas que o dinheiro corre para elas. Por quê que isso acontece? Porque para umas pessoas o dinheiro foge delas e para outras pessoas o dinheiro corre para elas. E aí qual é o comportamento comum de algumas pessoas? É porque é ladrão. Sim ou não? Está roubando alguém. A Bíblia fala para a gente não amaldiçoar o rico. Fala para a gente bendizer o rico. Ele diz assim, não fala do rico nem no secreto do teu quarto, e nem amaldiçoes o rei, porque as aves do céu darão notícia da tua voz. Normalmente a gente vai culpar os outros por causa da nossa situação. Mas deixa eu te contar que os outros não têm nada a ver com a nossa situação. Nós somos os únicos responsáveis pela nossa situação. Estamos aqui? Os únicos responsáveis. Olhe para a sua barriga. Olhou? O que é que eu quero dizer? Que você tem a barriga que merece. Né? Eu tenho a minha de estimação, não dou para ninguém. Estou doido para acabar com ela, mas está brava a situação. Mas eu tenho a barriga que eu mereço. Sim? Eu tenho uma pastora que está me ajudando, mulher crente, né, a derrubar essa barriga. É a minha nutricionista, Ellen Miranda. Tem sido um presente de Deus para a minha vida e da minha esposa. Mas eu tenho uma barriga que eu mereço. Em 20 anos, eu construí minha barriga. Quando eu tinha 18 anos, 20, uns 30 anos, mais ou menos. Acho que é. Entre 20 e 30. Eu era saradinho. Juro para vocês. É verdade o que eu estou falando. Tenho fotos para provar. Eu era saradinho. Mas aí eu comecei a gostar de Coca-Cola, vitamina de Guaraná, coxinhas, pão e uma série de coisas. E dormia e acordava, e dormia e acordava, e dormia e acordava. Quando foi um dia algo apareceu, surgiu. Eu disse, que demônio é esse? Como que isso apareceu aqui? Gente, eu tenho orado muito, mas não sai. É um negócio impressionante, não sai. Então diga comigo, você tem a barriga que você merece. Você se sentiu insultado com isso que eu falei? Não? Afrontado? Falei gentil, simpático, até porque eu sou um péssimo, né, exemplo nesse sentido. Barriga. Mas o que é que a gente pode usar essa barriga como ilustração? É que se eu tenho a barriga que eu mereço, eu também tenho as finanças que eu mereço. E aí talvez essa declaração não seja legal para você. Eu tenho as finanças que eu mereço. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que a riqueza, ela acontece dentro, aqui na cabeça.
é algo que destrava dentro de você. Não é dinheiro no bolso. Dinheiro no bolso é desdobramento de uma mudança que aconteceu na mente. Então a primeira coisa que a gente precisa resolver é se Deus quer ou se Deus não quer que eu prospere. Primeira coisa que eu preciso resolver. Eu não sei se Deus quer que eu prospere. Na verdade, tem algumas pessoas que pensam assim, se for da vontade de Deus, eu vou ter. Deixa eu te contar aqui, isso é a maior mentira que existe. Pastor, mas foi um pregador que disse, é um pregador da Bíblia que falou, é mentira, irmãos. Se for da vontade de Deus, eu vou prosperar. Não. É da vontade de Deus que você prospere. Eu já contei para vocês uma ilustração de um pastor que estava para se aposentar, estava para encerrar a carreira, e ele procurou um terreno para fazer uma espécie de sítio e passar lá a sua velhice com a sua família. Por incrível que pareça, isso já é uma busca da minha cabeça. Eu quero isso. Eu estou buscando isso diante de Deus. Amém? O meu, eu quero um rio dentro, ou então um lago, e que se for próximo da serra, melhor ainda. Imagina aí, é bom, não é? Beira da praia não é ruim de jogar não, fora não, viu? Dá certo também. Ou um negócio bom. Então, eu imagino um terreno amplo, não é um terreno minúsculo, é um terreno grande que dê para os netos correr. Amém? A gente vive na cidade, as crianças nascem e derruba móvel, derruba televisão, e a gente fica, que menino danado, que menino... Oxi! Pobre passa o dia preso, parece um preá, aqueles hamster. Pobre não tem para onde ir, meu Deus do céu. Vai correr para onde? Casa de 3 metros. Ele corre para um lado, bate na parede, para outro na parede. Vai para onde? Ele precisa de espaço livre, né? Para correr, para ser criança. A melhor coisa que existe, subir em pé de goiabeira, cair de pé de goiabeira. Isso é maravilhoso, não é? E então eu já estou com esse pensamento de, quando encerrar a carreira, não encerrar, tipo assim, enfim, sei lá, quando estiver perto do fim, ter um espaço assim, para passar os nossos últimos dias e ter um lugar para receber os netos, para ter final de semana, para ter comunhão, etc. Ter galinha para o menino correr atrás. Bora, meu filho, vai pegar aquele galo ali. Vai descobrir o que é coisa boa, criança correr atrás de galo. É bom demais, né? Mamãe, quero uma manga. É acolá, ó, tem que subir. Quero ver os pais, como é que eu faço? Sobe, desce daí. Coitados, foram criados na cidade, não sabem o que é essas coisas, né? Eu, quando criança, morei no interior. É a melhor coisa para uma criança ela nascer e morar no interior. Espaço livre é o que tem. Jumento, cavalo, queda de jumento, queda de égua, queda de burro, queda de tudo. Mordida, coice. Gente, é maravilhoso. Subir em pé de oiticica, na beira do rio, pular lá de cima, sem água. Com água é para os moles, para os frouxos, né? Os mais arrochados pula sem água, crendo que a areia vai ser fofa. Numa dessas, os meus colegas tudo pulando, e eu medroso, faz parte da minha personalidade, e eles atiçando, vai, eu não vou, não sei o que, vai, bicho frouxo. Aí pronto. Quando toca no nosso orgulho, eu disse, agora eu vou. Subi lá em cima do pé de oiticica. Aí quando eu decido ir, não vou, o galho quebrou. Agora você vai. Eu não me certifiquei de que o galho estava verde, era seco. Quando eu me dei por conta, lá vai eu. Os outros pularam de pé, né? Assim, de boa, amortecimento natural. O meu não teve amortecimento, foi assim. Que Deus dê a sorte de que caia de uma posição direita. Lá eu caí, lá eu fiquei. E os meus colegas, morreu. Aí, entraram em desespero, porque foram eles que atiçaram, né? Então disseram, matamos o filho do outro, né? Dos outros. Eu sei que passei alguns minutos ali sem fôlego.
por causa do impacto, caí de costa na areia, e depois de alguns minutos, não sei quanto, eu voltei. Estou vivo. Então, assim, vocês que nasceram na cidade não sabem o que é coisa boa, não, viu? Tem instrutor de natação que nem os meus irmãos, né? Foram maravilhosos. Já falei para vocês. Como é que ensina a nadar? Tem um rio? Tem. Joga. Se sair, é porque aprendeu. E assim fizeram comigo, né? Simplesmente jogavam dentro do rio, aquela coisa toda, e a água descendo. E eles só achando graça e seguindo na beirada do rio assim. Eram meus irmãos, gente de boa. Outras vezes a gente ia tomar banho nos açudes e eles gostavam de brincar de cangapé, né? Não sei se vocês sabem o que é, mas é uma pancada, um chute, a pessoa mergulha e sapeca ali o pé na cabeça do outro que está perto. E essa era a brincadeira. Isso era os grandes, os que tinham 14 anos, eu devia ter 8, 9 por aí. Só que o cangapé erra, não bate nos meus irmãos, bate em mim. Enquanto isso eles continuam, morrendo, afogado, e com a pancada que eu fui enfiado lá para debaixo d'água, e ninguém sabia, de repente, cadê o menino? Desapareceu. O que foi que houve? Aí alguém mergulha, lá está eu, lá embaixo, traz de volta. Coisa de criança, é muito bom. Sim, é assim. Então, o sonho é você ter um espaço desse para quando você chegar na velhice, passar com seus netos, eles terem pelo menos galinha para correr atrás, né? Que é menos ofensivo, galinha e tal. Mas muito bem. Então o pastor tinha comprado um espaço assim para passar a sua velhice. Só que o espaço que o pastor tinha comprado, o mato era dessa altura, tinha uma casa velha dentro do terreno, sem reboco, já tinha caído o reboco, os telhados já tinham afundado, era uma coisa terrível. Passou-se o tempo, e um vizinho passou e tudo estava diferente. O mato estava limpo, a casa estava rebocada e pintada, o telhado restaurado e o espaço era outro. Então o vizinho passou e disse assim: pastor, Deus fez uma grande obra aqui, não? Aí o pastor respondeu: rapaz, você deveria ter vindo quando ele estava trabalhando só. Você deveria ter vindo alguns meses atrás, quando Deus estava cuidando disso aqui sozinho. Vocês entenderam? Então a pergunta é: Deus quer que a gente prospere? Sim. Mas Deus está cuidando dessa parte sozinho? Ou você entrou no processo? Ou você se tornou mordomo de Deus nesse processo? E mordomo significa aquele que cuida do que é alheio. Vocês lembram bem o que é um mordomo nas novelas, né? Nos filmes. Aquele cara vestido de pinguim, invisível, que ninguém vê. Ele serve e desaparece, super discreto, mas é ele que gerencia e administra a casa, administra os empregados, administra as compras. O patrão não se preocupa com nada, porque isso é tudo ele que cuida, mordomo. E o mordomo faz o quê? Presta conta do seu serviço. Quanto gastou, no que gastou, não é? Onde que tem mercadorias mais baratas, mercadoria mais cara, todo esse processo é o mordomo que faz, e se ele for um bom mordomo, ele recebe louvor e aplauso do seu Senhor. Se não, ele é demitido. Pergunta: se Deus fosse nos julgar como mordomos, nós seríamos admitidos ou demitidos? Nós somos mordomos daquilo que é dele. Ah não, pastor, o dinheiro é meu, foi eu que ganhei. Escuta, se você é de Deus, perguntando, se você é de Deus, porque há pessoas que não são. Mas se você é de Deus e tudo que você tem também. Não, eu não sou de Deus não, então pronto, aí você está de boa, fica livre, de boa. Mas se eu sou de Deus, eu sou e o que eu tenho também. Então se eu encarasse as minhas finanças como se eu tivesse que prestar contas a Deus das minhas finanças, o meu comportamento mudaria. Porque eu não iria gastar do mesmo jeito. Eu não iria comprar do mesmo jeito. Eu não iria desperdiçar do mesmo jeito. Eu iria deixar um valor de sobra, para que nas horas das emergências eu não passasse sufoco.
administrador, eu sou um administrador. Então, se eu sou um bom administrador, eu sou admitido. Se eu sou um péssimo administrador, eu sou demitido. Ah, não, pastor, Deus não me demite. Pois é, o processo é, como é que a gente sabe que a gente está demitido? Quando as contas estão de água abaixo. Quando as contas não estão em equilíbrio, significa dizer o quê? Que você foi demitido. Você foi incompetente em ser mordomo daquilo que Deus lhe deu. Estamos aqui? Não sei se você está gostando dessa conversa, mas aguenta só um pouquinho, peraí. A primeira coisa que a gente tem que resolver é se Deus quer ou se Deus não quer que eu prospere. Amém? O que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que Deus quer. E a gente iria ter textos em abundância na Bíblia para te mostrar isso, que Deus quer que você prospere. Irmãos, a pobreza, ela é do diabo. Você sabe disso? A pobreza, ela não é de Deus. Ela é do diabo. Quanto a Deus, Ele não tem pacto nem acordo com pobreza. A Bíblia fala que o céu, a casa de Deus, as ruas são de ouro. Se eu colocasse uma torneira de ouro lá em casa, no dia que os meus irmãos fossem, disseram, rapaz, tem alguma coisa errada com esse pastor aqui. Nunca conheci ninguém com torneira de ouro. Logo o pastor. Porque o pastor, ele teria que ter cara de pobre. Pastor, cara de rico não combina. Sim ou não, gente? Gente, isso está na sua cabeça, pode ter certeza disso. A equipe do Jeová Nissi veio aqui, eu estou dizendo o nome, ó. A equipe do Jeová Nissi esteve aqui e eles foram jantar lá em casa. Mas enquanto a gente jantava, eles estavam explicando que às vezes eles vão se apresentar numa igreja e eles alugam o carro na locadora para poder se locomover. Às vezes o carro que eles alugam está em falta. E aí a locadora, ela por obrigação tem que lhe dar um carro superior àquele que eles iriam alugar. Então às vezes eles recebem um SUV, teto solar. Aí eles chegam na igreja e dizem, não gente, vamos estacionar lá na frente, porque esse pessoal vê a gente chegando de SUV e teto solar, vão dizer, olha os missionários. Por quê? Qual é a consciência? É missionário? Tem que ter cara de pobre. É ou não é? Tem que ter cara de pobre. Melhor, tem que ser pobre. Se ele tiver provisão financeira, está errado. Eu só aceito bem se ele for pobre. Se ele for aquele cara... Então, se ele for bem sucedido, eu acho que tem alguma coisa errada. Não sei. Vocês pensam, por que é assim na nossa cabeça? Aí eu pergunto, você acha que nós não temos problema com dinheiro? Sim ou não, gente? Temos problema com dinheiro. Está enrustido, incrustado na nossa alma, relação com dinheiro. Uma vez eu estava participando de um curso, nessa área de coach, na verdade inteligência emocional. E estava tendo lá uma propaganda, divulgando sobre coaching. E aí, na divulgação do coaching, o proprietário lá estava dizendo que tinha um projeto. Tinha um projeto aqui para Maracanaú, no sentido de trabalhar o coaching com os jovens. Ok? Eu achei aquilo extraordinário, porque eu já tinha uma intenção de trabalhar nos colégios com os jovens, porque aqui estava tendo um surto de depressão muito grande nos colégios, meninos se cortando, e uma problemática medonha nos colégios. Só que hoje proibiram entrar a Bíblia, entrar pastor, entrar a igreja dentro do colégio, não pode. Outras religiões pode. Cristão não. Bíblia não. Deus esquece. Não pode. Então as crianças estão passando por surtos que não deveriam passar, estão passando. Então quando eu vi aquela propaganda, eu disse assim, cara, eu me encaixo nesse perfil, eu já tenho esse pensamento de fazer isso com os jovens. Aí eu falei com eles,
Dizia assim, não dá para me encaixar nesse projeto aí não. Aí eu disse, a minha intenção não é ganhar dinheiro. A minha intenção é servir os jovens da minha cidade. Aí uma mulher olhou para mim e disse assim, qual é o seu problema com dinheiro? Aí eu, vale, eu tenho um problema com dinheiro? Tem. Qual é o seu problema em receber pagamento por aquilo que você faz? Aí eu, uau. Eu mesmo fiquei tonto na hora, fiquei assim. Vala, meu Deus. Só estou lhe dizendo que tem estruturas que estão dentro que você não tem ideia de que elas estão lá. E por causa delas, é que as finanças não fluem. E você fica pensando, talvez seja porque Deus não queira. Ô, amados, fala sério. Fala sério. Talvez seja porque Deus não queira. Não é da vontade de Deus que eu prospere. Vocês se lembram de Lucas capítulo 11? Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Está escrito isso ou não, gente? Pode ler a sua Bíblia quando chegar em casa. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Qual de vós, se o filho pedir um sanduíche, vai colocar uma pedra onde deveria ter um pedaço de carne? Alguém faz isso aqui? Não? Ou então, quem sabe o seu filho diz assim, mamãe, prepara um ovo para mim. Aí quando o menino recebe o prato, tem lá uma serpente. A mamãe matou uma cobra, assou e disse, coma, desgraça. Alguém faz isso? Não. Mas se o filho pedir pão, você dá pão. Se o filho pedir ovo, você dá o quê? Ovo. Aí Jesus diz assim, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas. Boas coisas. Quanto mais, o quê? O vosso Pai Celeste. Então veja que em muitas circunstâncias, nós pensamos que somos melhores do que o nosso Pai Celeste. Porque, irmãos, imagina só, por que é que os pais, muitos deles estão ausentes da casa? Por que é que muitos filhos hoje estão sendo criados sem mãe? Porque antigamente era só pai. Sim ou não? Antigamente era só pai. Está aqui o Ian que não deixa mentir. O Ian, o pai dele era caminhoneiro. Imagina quanto tempo o pai dele passava fora de casa. Uma eternidade. Então como é que as crianças crescem? Sem pai. Eu amo meu pai, celebro quando ele está. É o melhor tempo da minha vida quando meu pai está em casa, mas isso é muito raro. Porque meu pai está trabalhando. Só que no tempo que nós estamos vivendo, não são só os pais, homens, que estão fora. São os pais e as mães e as crianças. Estão com outras pessoas. Ah, mas é o avô. Ah, mas é o tio. É, mas não é você. Não existe coisa pior para um filho do que ser criado com alguém que não é a mãe e o pai dele. Nenhum pai, nenhum tio, nenhum avô cuidará do filho como você cuidaria. Ninguém, não é impossível isso. Não cuida. Porque não há nada que substitua a presença do pai e a presença da mãe dentro de casa. Agora pergunta, por que que os pais estão ausentes de casa? Não é por causa de dinheiro? É por causa de dinheiro. E então você trabalha muito. Quando chega no aniversário, você compra um presente especial. Para a criança brincar com quem? E aí vai chegar um ponto que ela vai desprezar aqueles brinquedos. Porque os brinquedos não têm graça. Ah, mas ele é caro. Pois é, eu não queria brinquedo caro. Queria você. Então se você tivesse feito um carrinho de lata de querosene, lata de óleo Pajeú. Tem que ser Pajeú, meu pessoal. Por quê? Porque a lata de Pajeú era quadrada.
As latas de hoje é redonda, para fazer um carro é horrível. Fazer um trator não presta, mas as de Pajeú era perfeita, ela era quadradinha, a gente rasgava, virava a aba, aí era a cabine do tratorista, fazia os pneus de chinela havaiana, não, havaiana não, que era cara, a gente era japonesa, que era mais barato. E a gente fazia ali os pneus do trator. Depois amassava as tampinhas de refrigerante Wilson, grapete. A gente fazia ali as tampinhas, amassava e fazia o arado do trator. E ali a gente ia cultivar um terreno na nossa imaginação, ia plantar. A criança estava brincando, não é? Mas hoje eles vão brincar com quem? Não tem com quem brincar. Os pais não estão presentes, eles estão solitários. E todos estão correndo atrás de suprir as suas necessidades financeiras. Estamos aqui? Então, necessidades financeiras, elas são muito importantes. Então, Jesus fala, vocês que são maus, gastam a vida de vocês para dar o melhor para os seus filhos. Sim ou não? Eu vou contar para vocês uma minha experiência. Meu filho estudava no Ney Tinoco. Minha filha também estudou no Ney Tinoco. Amém? Aqui na nossa cidade, o Colégio Tampa é o Lobinho. Ney de Tinoco é a versão pobre do Lobinho. Hã? É o quê? Não entendi. Aí, depois do Lobinho vem o quê? Os colégios públicos. Teve um tempo que eu perdi o emprego. E aí eu digo, poxa, agora o negócio vai apertar. Vai ficar legal não. Aí chegou o início do ano, eu disse, filha, vamos ter que botar o menino no colégio público. E ele foi estudar no Mário Covas. É o quê? Ele disse que o trauma foi tão grande que nunca mais se recuperou desse processo. Mas o que acontece? Quando eu via o meu filho vestindo aquela farda para ir para o Colégio Lobinho, o Mário Covas, meu amigo, aquilo era mesmo que um treco aqui dentro de mim, uma coisa muito ruim dentro de mim, né? Porque eu não queria que meu filho estudasse ali. Eu não quero que meu filho estude ali. Graças a Deus esse tempo foi muito curto e logo a gente tirou ele de lá. E ele voltou para o Ney Tinoco, se formou e só no ensino médio foi para o colégio público. E aí no ensino médio eu já estava tranquilo. Não, agora é contigo, garoto. Eu te ensinei a primeira parte, agora te vira. Você vai estudar no Edmilson Pinheiro, onde você quiser. E daí te vira para estudar e passar na faculdade e seguir tua vida, né? No segundo ano eu já estava tranquilo, pronto, agora te vira. Mas no primeiro ano eu queria que ele estudasse minimamente no colégio público que tivesse, fosse melhor do que o colégio público. Enfim, se entenderam? Em particular, é isso. Pelo menos no Ney de Tinoco. Então o que eu estou querendo dizer para você é que quando eu vi ele passando com aquela farda, dentro de mim não está legal. Aquilo está me destruindo. Mas por quê? Porque eu quero que meu filho estude aonde? No melhor colégio, não é não? Sim ou não, gente? Vocês querem isso? Vocês se sentem bem em ver os seus filhos indo para um colégio que você tenta encontrar algum motivo para levar ele para lá e você não encontra? Mas eu não sou mau? E mesmo sendo eu mau, eu não quero dar o melhor para o meu filho? Sim ou não? Eu quero. Agora, quando isso volta para nós e a gente olha para Deus, a gente pergunta, Deus quer o melhor para mim? Não. Você tem que ter cara de pobre, tem que parecer pobre, tem que parecer necessitado, para que eu possa olhar para você e dizer, homem de Deus. Esse é um crente de verdade. Porque olha a cara de pobre que ele tem. Quando a gente começou o nosso trabalho, com ótica lá em casa,
eu comecei fazendo serviços para as óticas, conserto, essas coisas. E aí, um certo dia, apareceu um homem lá. E observe, gente, eu fui tão afrontado no começo. Tão afrontado, era uma coisa impressionante. Chegou um cara, foi consertar um óculos, aí eu olhava tudo que eu tinha assim, as máquinas. E comentou assim: rapaz, eu percebi uma coisa aqui nessa cidade. É que esses concertinhos, essas coisas, tudo é dos crentes, né? A diga Satanás do inferno. Dentro de mim eu estava dizendo assim: você está vendo assim, eu estou vendo mais na frente. E eu estou vendo que Deus me fará prosperar. Você está vendo isso aqui. Eu estou vendo que não vai ser assim para sempre. Apesar de que, na época eu já estava ganhando muito bem. Nunca tinha ganhado tanto dinheiro na minha vida. Pasmem vocês olhavam. E às vezes eu dizia para as pessoas assim: você sabia que esse meu pequeno negócio é melhor do que uma empresa que produz 3 milhões de dólares? Aí o pessoal dizia assim: mas como que absurdo é esse? Tu fatura bem pouquinho. Porque não importa o quanto que você fatura, importa o que sobra. Se eu faturo 3 milhões e eu gasto 3 milhões e meio, o que eu sou? Lascado. Sim ou não? Eu faturo 10 mil, mas eu gasto 3, 7 é meu. Quem é mais rico? Eu prefiro ter o meu negócio bem curtinho ali, que fatura pouquinho mais, 70%, 50% é meu, do que o cara que tem uma empresa milionária e deve mais do que o que ganha. Então nem sempre aquilo que você vê é o que parece. Você não tem aparência, mas você está bem. As finanças estão controladas, está ficando lucro, está deixando lucro, etc. O que eu quero dizer para os meus irmãos aqui? Você concorda que Deus quer que você prospere? Existem alguns níveis de prosperidade. O primeiro nível de prosperidade é você ter o que comer. Estamos aqui? Esse é o primeiro nível de prosperidade. Eu estava na faculdade de economia e lá tinha muitos filhinhos de rico, filho de pai rico. E havia um comentário muito grande assim na época, porque a inflação tinha subido na época, assim, muito, muito alta. E o comentário era o seguinte: por que que isso está acontecendo? Por que que a nossa inflação está alta? Porque os pobres estão ganhando dinheiro. E quando o pobre ganha dinheiro, o que é que ele faz com o dinheiro? Come. É ou não é? Fala para mim. O que é que pobre faz quando ganha dinheiro? Come, né não? Então, se tem dinheiro, todo mundo está recebendo uma medida de dinheiro. O que é que vai acontecer com a inflação? Vai subir. Por quê? Porque eu vou comprar comida. É natural que seja assim. Aí eu olhava para aqueles indivíduos e dizia: mas vocês são filhos de uma mãe mesmo. Nunca passaram necessidade de nada. E falavam de investimentos. Porque pobre tem que investir. Investir o quê, cidadão doido? Se o pobre não tem nem o que comer, macho. Vai investir o quê? Isso que é doido. É porque uma pessoa que nunca foi pobre não sabe o que é ser pobre. Ele acha que todo mundo é como ele. Todo dia amanhece o papai supriu todas as necessidades, não sabe o que é correr atrás de nada. Então qual é o primeiro nível de prosperidade? Ter o que comer. Sim? Qual é o segundo nível de prosperidade? É quando você passa a ter alguns benefícios. Você compra uma boa televisão, você reforma sua casa, você começa a comprar roupas melhores, seu filho muda de colégio, você começa a desfrutar de algumas coisas boas. E vem o terceiro nível. Aí você já está no nível assim, tipo assim, minhas necessidades de massa já estão massa, já posso comprar algumas coisinhas melhores. Aí o terceiro nível de prosperidade qual seria? É aquele que você já passa a desfrutar da sua riqueza. Como é desfrutar?
esse ano eu vou fazer uma viagem. Vou para um estado que eu não conheço, vou para um país que eu não conheço. Amém? Vou começar a desfrutar da minha riqueza. Então observe os níveis. Primeiro, matar a fome. Segundo, comprar algumas coisinhas legais para minha casa que eu gostaria de ter e que eu não posso. Terceiro nível, eu vou começar a desfrutar da minha riqueza. Nesse ponto aqui, Jesus diz para a gente prestar atenção em algumas coisas. Por quê? Porque à medida que a nossa riqueza vai aumentando, a gente vai começando a esquecer de Deus. Estamos aqui? Por favor, preste atenção nisso aqui. Já vou encerrar. Quando chega nesse ponto, nós vamos começar a nos esquecer de Deus. O nosso coração começa a... Como é que o Pedrinho falou de manhã? É o quê? O embaralhamento começa a embaralhar o embalharado. Entende? Então, quando a gente começa a entrar nesse nível de desfrutar dos benefícios da riqueza, o nosso coração tende a se embaralhar e a gente tende a se afastar de Deus. Isso é uma coisa que normalmente acontece. Então, o que a Bíblia adverte? Se as tuas riquezas aumentam, o Senhor diz, não ponhais nela o vosso coração. Observe isso. Se as tuas riquezas aumentam, não ponhais nela o vosso coração. Estamos aqui? Deixa eu contar uma coisa para você. O Davi, o cara da Bíblia, Deus disse assim para ele: eu te achei, eu te encontrei detrás das malhadas. Quantos sabem o que é as malhadas? As malhadas são os rebanhos de ovelhas. Davi era pastor. Então Davi, ele era um garoto ruivo. E o garoto ruivo, ele não é tão bem visto quanto os outros, porque ele é ruivo. Já tinha um aspecto de rejeição em Davi, porque ele era ruivo. Um outro aspecto de rejeição de Davi é porque provavelmente o Davi não era filho do mesmo pai e da mesma mãe que os seus irmãos. Ele tinha 5 irmãos. Mas o Davi, ele não era como eles. Mas não me denuncia não, cara. Já tinha te ligado. É uma coisa feia. Olha isso aqui, ó. Davi era ruivo, rejeitado pelos seus irmãos e pela madrasta. Como é que a gente sabe? No dia que o Samuel vai ungir o Davi, o Senhor manda ele ir para a casa de Jessé. Quando ele chega na casa de Jessé, estavam todos os irmãos bonitões esperando o profeta. Quando o profeta olha, diz: esse tem pinta de rei, o mais velho. E o Senhor disse: acalme-se. O Senhor não vê como vê o homem. Então deve ser o próximo. O Senhor disse: acalme-se. O Senhor não vê como vê o homem. Passou para o terceiro. O Senhor disse: relaxa. Você não vê como eu vejo. Passou para o próximo. O Senhor disse: também não. Chegou no primeiro. O Senhor disse: também não é ele. O Davi, o Samuel pergunta: cadê teus filhos? Acabou? Sabe, é aquelas horas que o profeta fica pensando assim: eu errei. Eu entendi errado. Deus fala, eu não entendi, porque Deus disse que era dos filhos de Jessé. Está aqui os 5, já acabou. E não é nenhum. O Senhor disse que não é nenhum deles aí não. Aí o pai disse: tem um que está lá no roçado lá. Sol quente, cabelo espichado. Não passou no salão, não fez as unhas. Não tinha cabelo com gel. Aí o profeta disse: é ele. É ele. Vai buscar o rapaz. Então, quando eles chegam com o rapaz, Davi, o Senhor diz: derrame o óleo sobre ele. A unção de Deus veio sobre Davi. Agora, o que a gente aprende, irmãos? É que nesse processo, Davi já tinha vencido o urso e já tinha vencido o leão.
Quando ele venceu o urso e o leão em lugar secreto, ninguém sabia disso, eu acho que nem o pai dele sabia, ninguém sabia. Era Davi e Deus, que sabia dos gigantes que ele já tinha vencido, que era o urso e o leão. Então o pai dele chega e diz assim, Israel entrou em guerra, o pai dele chamou Davi e disse assim, vai levar queijo por menino, que está lá na guerra. Essas coisas só faz aquele que ainda é criança, aquele que, faz tudo, né? Os outros fazem trabalhos excelentes. O meu sonho era chegar nesse nível. Porque eu sempre fui criança, eu sempre fui o mais novo, né? Eu sou o mais novo lá de casa, então todo o resto sobrava para mim. Então era eu que acordava para pegar o bicho e os animais e levar água, pegar água para abastecer os potes. E nisso os meus irmãos estavam merendando, estavam acordando, esticando, eu já tinha levado o banho do orvalho, já tinha entrado no mato maior do que eu, já tinha jogado um laço na burra para pegar, porque a burra não queria ser pego. E como ela não queria, porque sabia que ia trabalhar, ela saia me puxando dentro do mato. Mas eu não podia soltar, porque se eu soltasse, quando é que eu ia pegar ela de novo? Eu só tinha aquela chance, então eu não solto não, até eu achar uma árvore, eu me enroscar com uma árvore e segurar a burra. Eu já tinha passado por todo esse processo, é Davi. E os meus irmãos estão lá tomando café, depois vão para o roçado, então eu vou encher os potes da mamãe, depois que encher os potes da mamãe, eu vou para o roçado levar o que precisa para eles. No almoço eu venho buscar, eles ficam lá, eu venho buscar. Quando termina 5 horas, eles vão tomar banho e assistir a novela. Eu ainda vou banhar o cavalo, soltar o cavalo depois. Então eu acordei primeiro e terminei meu trabalho depois. Assim era Davi, o mais novo. Mas Davi estava vencendo o quê? Os seus gigantes, no seu lugar secreto. Até que ele foi levar o queijo. Olha isso, irmãos, o que eu estou falando para você? Aquilo que Deus preparou para você está preparado. Por isso que a gente ora dizendo assim, Senhor, aquilo que eu não sei, me ensina. Aquilo que eu não vejo, me mostra. Aquilo que tu tens preparado para mim, me prepara. Então chamaram Davi e disse, vai levar queijo por menino. Aí ele foi. Quando chega lá, não está tendo a guerra, 40 dias, um gigante uivando, e todo o exército de Israel com medo. Aí Davi chega, esse filho de uma... Eu vou matar ele hoje. Que ele era meio nordestino. Eu vou matar hoje, com a minha peixeira. Aí o gigante disse assim, mas quem é esse... Não posso falar a versão nordestina não, gente. Vocês são muito religiosos, eu não posso falar. Eu sei que eles entram nesses diálogos e daqui a pouco lá vem um gigante e diz, você vem comigo com pau e pedra, eu sou cachorro. Aí o Davi diz, hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Oxi, um gigante de 3 metros de altura contra um pivete que levou queijo. Só que eles não sabiam que o urso e o leão já tinham sido mortos por Davi. E eu fiquei impressionado quando eu fui ler o texto direitinho e percebi que Davi tinha matado com uma peixeira. Uma faquinha assim, ó. Ele agarrou o bicho pela bitaca, e matou o leão. Eu pensava que ele tinha matado à distância, foi briga corporal. Então quando lá vem o gigante contra o Davi, ele arremessa uma pedra, joga, derruba o gigante, corre em cima do gigante, pega a espada do gigante, degola o seu pescoço. Davi é aclamado, porque aquele que amedrontava Israel, morreu. Acabou. Davi agora se torna genro do rei. Recebe uma herança, casa com uma menina, que eu imagino que devia ser bonita, filha do rei. Devia ter lipoaspiração na época, essas coisas. A menina era bem jeitosinha, tomava banho de leite, toda delicada, né? Então Davi casa com ela e deve ter sido um presente. Ele não reclamou, a gente não vê a Bíblia ele reclamando que a menina era feia. Então ele ganhou uma menina legal, casou, recebeu um dote e se tornou agora comandante lá dos exércitos. O cara ganhou moral em Israel. Aí o sogro começou a ficar com ciúme e começou a perseguir Davi para matar. Esse indivíduo vai tomar meu trono. Mas o Senhor não tinha ungido Davi? Tinha. Acabou, irmão. O Senhor ungiu. Acabou. O que Deus preparou, está preparado. Agora você tem que matar só os seus gigantes.
porque cada um terá o seu gigante. Disso ninguém escapa. Você vai ter que matar seu gigante. Ninguém vai matar o gigante por você. Agora, preste atenção onde é que eu quero chegar. Passou-se o tempo, Davi foi líder do exército, Davi conquistou muitas nações. Foram grandes as vitórias de Davi. Davi era sanguinário. O cara era violento, era brigador, era valente. Passou-se o tempo, o rei morreu e o Davi foi aclamado rei. E como ele era um rei ousado, ele era um cara da guerra, ele continuou suas conquistas. E Davi continuou enriquecendo e crescendo muitíssimamente. Até que chega um dia, veja bem, quando Davi assumiu o reinado, a Bíblia fala que 30 homens valentes se aproximaram de Davi. E disseram: a minha alma é a tua alma, a minha espada é a tua espada. Estou contigo, Davi. E disse que esses caras eram tão valentes que só um deles matava, não me lembro a quantidade de gente, ele era muito violento. Diz que a espada grudava na mão deles, de tão valente que aqueles caras eram. Eles eram muito valentes, só 30 soldados, imagina o resto. Os 30 melhores que estavam perto de Davi eram muito valentes. Passou-se o tempo, Davi tinha feito muitas conquistas, tinha matado o urso, o leão, o gigante. E o Davi era grande na terra. Aí quando foi um dia, Davi teve uma péssima ideia. Ele chamou o seu comandante e disse: eu quero que você conte o tamanho do nosso exército. E o homem trouxe a conta e foram milhões. O homem não queria fazer a conta. Disse: Davi, para que isso, Davi? Não vamos fazer isso, Davi. Só obedece o rei. Faça o que eu digo. E o homem foi fazer as contas. E trouxe as contas para Davi. E disse a quantidade, era gente demais, de homens de guerra e valente. O Senhor se irou com aquilo. E por causa disso uma peste veio sobre Israel e matou muita gente. Davi pôs o rosto em terra e disse: Senhor, por que você está ferindo esse povo? Deveria ferir a mim, porque o pecado foi meu. Ao Senhor disse que Davi viu o anjo destruidor, que estava sobre o pé em um lugar, e ele descreve lá o local onde o cara estava, e a sua espada desembainhada gigante. O anjo destruidor estava lá. Depois que Davi orou, o Senhor disse para ele: vá na eira do fulano de tal, compre lá e faça um altar ao Senhor, ofereça sacrifícios. Davi chega naquele lugar, compra a eira do homem. O homem disse: meu rei, não precisa, eu te darei tudo. Boi que o senhor precisar eu dou, a terra que o senhor precisar eu dou, do que o senhor precisar eu dou. Davi disse: não, antes eu te comprarei e te pagarei o preço, porque eu não oferecerei ao meu Senhor algo que não me custe. Irmão, nós estamos falando de um homem que tem problemas como eu e você, mas o cara tinha alguns princípios que era muito top. E um deles era esse: não. Ele era rei, aclamado em toda a nação. Se ele dissesse: me dá tal coisa, o povo não tinha problema, toma, é teu. Ele disse: não, eu não oferecerei ao meu Senhor algo que não me custe, antes eu vou comprar e vou pagar cada coisa. Eu não quero um bezerro que eu não tenha pago. E ele comprou todo o gado, fez o sacrifício, ofereceu diante do Senhor, e o anjo da destruição parou. O que é que eu quero te contar com essa história? Onde é que está o pecado de Davi? Muitas vezes durante a vida de Davi, o Senhor disse assim: eu te achei, eu te encontrei por detrás das malhadas, quando tu não era pílula nenhuma. Estamos aqui? Quando tu não era nada. Então, quando a única coisa que Davi tinha era uma baladeira, ele confiava no Senhor. Tudo que Davi tinha era uma baladeira. Para vencer um gigante de 3 metros de altura com a espada do tamanho do jumento lá. Davi, tu vem contra mim quando tu quer com pedra. O cara pegou 5 pedrinhas, uma baladeira para jogar, puf, na cabeça do gigante e derrubar. Eu só tenho uma baladeira, eu confio no Senhor. O problema é que quando eu cresço, eu tiro a minha confiança do Senhor e começo a pôr na minha espada. Eu começo a pôr nos meus recursos.
Eu começo a pôr nas minhas coisas, eu começo a pôr nas minhas conquistas. Eu tiro o meu coração do Senhor e eu coloco em coisas mentirosas e falsas. No dia que o Davi disse, conta o exército para mostrar para as nações o tamanho que eu sou, o forte que eu sou, quem se meter comigo vai ver. Davi venceu o gigante, não foi por causa da baladeira. Foi por causa ele disse assim, eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Não era a baladeira de Davi, era em quem Davi cria. Então quando ele arremessa a pedra, aquilo vai como uma bala de fuzil, irmão. Certeira. E atinge o seu inimigo e derruba. Então qual é a lição que a gente tem hoje, irmãos? Eu te achei detrás das malhadas. Durante muito tempo na minha vida eu achava assim, porque esse é um texto, é um versículo da minha vida. E durante muito tempo eu vi pessoas que trabalhavam comigo se dando bem, pessoas que bajulavam umas às outras, bajulavam os chefes. E eu nunca fui de bajular, eu dizia assim, olha, se alguém tem que me reconhecer, tem que me reconhecer pelo que eu faço. É o meu trabalho bem feito que vai ser minha propaganda. Eu não quero encher saco de chefe de ninguém. Eu quero fazer meu trabalho com excelência. E assim eu fiz em todas as empresas que eu trabalhei. Não precisava de chefe olhando para mim. Pode viajar, irmão. Pode você for, o meu trabalho é o mesmo. Preciso de você aqui não. E se entrar dinheiro no caixa, o que entrou é seu, não é meu? Jamais colocarei minha mão naquilo que não é meu. A Bíblia fala que é para ti pura perda. Colocar a mão naquilo que não é teu. Você há de decidir na sua vida quem é que te enriquece. É o diabo ou é Deus? Porque se for Deus, pode meter a mão no dinheiro dos outros. Aliás, se for o diabo, pode meter a mão no bolso dos outros, vai dar certo. Mas se é Deus que te enriquece, não mete a mão no que Ele não te deu. O Abraão, quando voltou da guerra, com todos os despojos de 5 reis, dentre eles, Sodoma e Gomorra. O rei de Sodoma disse, fica com tudo, me dá só as pessoas. Abraão disse, eu não quero um fio de sapato de você. Para que jamais você diga, eu enriqueci Abraão. Ah, mas brincadeira, querido. Era direito dele, ele ganhou a guerra. Eu disse, eu não quero. A riqueza que vem de Sodoma e Gomorra, que é uma representação de uma cidade cujo Deus é Satanás, eu não quero. Para que jamais se diga que Sodoma, o rei de Sodoma me enriqueceu, porque a minha riqueza vem do Senhor. Olha só a fé de Abraão. Estamos aqui? Então eu falava com Deus e dizia, Senhor, e esse texto que fala que o Senhor me vê detrás das malhadas? E eu passei com aquilo durante muito tempo, eu via pessoas trabalhando comigo, crescendo e avançando, indo para outras posições, e eu na minha, nada acontecia. Eu digo, puxa, não deve funcionar. Mas independente de funcionar ou não, permaneci, porque aquilo era a minha personalidade, é meu caráter, eu sou assim. Quando eu menos me dei por conta, o Senhor tinha mudado minha sorte. E aí eu percebi, cara, o Senhor não falha. Ele vê detrás das malhadas. Ele vê no lugar secreto. Ele vê aquela construção que você está fazendo. Ele vê a fidelidade do seu coração. Ele te exaltará. Agora escute isso. Se a única coisa que você tem é uma baladeira, confia no Senhor. E você vai fazer proezas com uma baladeira. Senhor, só tem uma baladeira. Pois é, milagre vai acontecer com isso aí. Coloca diante de mim. Provérbios diz assim, confia ao Senhor os teus caminhos, e Ele vai endireitar as tuas veredas. Agora o que tem acontecido com os filhos de Deus? Eles têm passado por opressão financeira, e parece que Deus não existe para eles. Parece que Deus não existe. Hebreus capítulo 11, versículo 6, o Senhor diz, porque é necessário. Aliás, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Mas o que acontece conosco muitas vezes? É que a pressão financeira está batendo a porta e nós nos comportamos como se Deus não existisse. Qual é a solução de alguns irmãos? Vão pedir dinheiro a agiota. Pedir dinheiro a agiota é pecado, irmãos.
Repita isso comigo, para que não sobre dúvida. Pedir dinheiro a agiota é pecado. Você não está confiando em Deus. Está comigo? Você não está confiando em Deus. Aí você diz assim: pastor, você não conhece a minha situação. Irmão querido, se hoje eu estou numa situação um pouco melhor, vá por mim, queridão. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é viver com um salário mínimo, com uma mulher e 2 filhos. Não vem falar para mim sobre essa questão não, porque isso aí eu sei de cor salteado, queridos. Mas quando eu namorava com a minha esposa, eu havia determinado no meu coração dizendo: nunca comprarei fiado na bodega. Isso era prego batido, ponta virada. Nunca comprarei. Isso é orgulho? É não. É porque eu já tinha visto exemplos e mais exemplos de pessoas que recebiam o seu salário e era para entregar na bodega todinho e comprar de novo fiado para manter o mês, no mês seguinte dar tudo para o bodegueiro de novo, e no mês seguinte acabou. Eu disse: nunca na minha vida eu vou fazer isso. Irmãos, eu tenho 30 anos, né, filha? 30 anos que eu casei. Eu faço isso? Pergunta para os meus filhos se ele faz. Tu faz, Levi? A Letícia faz. Tu te converte. Umas vezes João Vitor apareceu lá em casa com umas coisas, comprou na bodega da frente. Pode pagar. Vá pagar agora. Não, mas é porque eu não tenho dinheiro. Vá pagar, toma aqui, pega o dinheiro para pagar. Não quero saber de nada devendo de bodega. Eu não aceito, irmãos, não admito. Estamos aqui? Eu passei. Ó, como eu estou forte. Estou forte. Não morri. O que eu estou falando? A pressão financeira bateu, o que você faz? Apresenta diante de Deus, irmãos. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro, crê que Ele existe. Se comporte como se Ele existisse. O problema é que nós somos ateus crentes. Ou crentes ateus. Falamos com a boca que cremos, mas quando a circunstância aperta, nos comportamos como se Deus não existisse. E Deus vai fazer o quê? Nada. Por quê? Porque você não crê. É necessário que aquele que se aproxima de mim creia. Escute isso. Um cego se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, se tu queres, tu podes me limpar. Aí Jesus disse: eu quero, fica limpo. Olha isso. Qual é a primeira coisa que a gente tem que resolver com Deus? É estar certo no coração de que Ele quer. Eu te apresentei um pouquinho de argumento hoje para te mostrar que Deus quer, Ele não tem problema com relação a isso. Ele quer, Ele sonha com isso. Deixa eu perguntar, você sonha em ver seu filho morando na favela? Oh, sonho da minha vida, aquela casa caindo aos pedaços. A porta pensa para um lado. Os rebocos nem lembra quando foi feito. A geladeira toda enferrujada. Renco quando você abre. Renco quando você fecha. Abre, só tem água dentro. As crianças estão sentando no chão que não tem nem cimento queimado. É aquele barro que às vezes quando ele está com fome ele vai lá e cava assim. O que tu está fazendo, filho? Nada não. Aí você olha e diz assim: meu sonho isso.
É assim que acontece? Não. Nenhum pai sonha isso para os seus filhos. Escuta o que eu estou falando. Pobreza é do diabo. A pobreza surgiu no dia que Adão e Eva fugiram da presença de Deus. Não existia antes. O Senhor disse: esse jardim é de vocês, coma de todas as árvores que tem no jardim. Deus preparou um ambiente cheio de suprimento para os meus filhos. Salmo 23, o Senhor diz: o Senhor é meu pastor, nada me falta, deitar-me faz em verdes pastos. O Senhor é meu pastor, eu sou uma ovelha, o Senhor é meu pastor, e eu estou deitado em verdes pastos. Adivinha por que uma ovelha está deitada num pasto verde? Se você observar bicho, ele não se deita onde tem pasto verde. Onde tem pasto verde, ele está comendo, irmão. Tem que comer, porque eu não sei se vai ter amanhã. Mas o Senhor disse: as minhas ovelhas, elas dormem deitada em pasto verde, porque elas já estão supridas. E se elas só quiserem fazer assim, deitada mesmo, bucho deste tamanho, só faz assim, porque ela está cercada de pasto verde. O que é que isso diz para nós? Como que Deus é abundante, irmãos. Algo precisa mudar na minha cabeça. Deus é abundante. Não há falta, não há escassez. Mateus capítulo 6, Jesus diz: quando vocês forem orar, digam: Pai nosso. Como foi que ele disse para começar? Quando você for orar, fala com o Pai nosso. De que Pai ele está falando? Aquele Pai perfeito, não é aquele Pai mau, não. É aquele Pai perfeito que disse: o que você me pede eu te dou. Então você ora: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A benção, tipo assim, Pai nosso que está no céu, benção. A benção é: santificado seja o teu nome. Amém? Pai nosso que está no céu, benção. Deus te abençoe, meu filho. Aí a próxima parte diz: venha a nós o teu reino e faz a tua vontade, assim como é no céu. Irmãos, como é no céu? Só pensa comigo, como é no céu? Os meninos tudo doente? Não. Seja feita a tua vontade, como é no céu. O que é que Deus quer? A vontade dele aqui, como é no céu. Deus não se satisfaz, não fica feliz se os seus filhos estão passando necessidades. Então a primeira coisa que a gente precisa certificar: Deus quer, sim. Se tu queres, podes me tornar limpo. Qual é a segunda coisa que a gente tem que certificar? Jesus desce da montanha, estão expulsando um demônio lá embaixo. Os discípulos estão tentando expulsar, o demônio não sai. Aí o pai do menino chega para Jesus e diz: se tu podes, me ajuda. Aí Jesus olha para ele e diz assim: você está falando direito não. Se tu pode, não é a questão. Claro que eu posso. A questão é: tu crê? Está lá, irmãos, podem ler. Monte da Transfiguração, lê o texto. O confronto de Jesus com o pai do menino. Ele perguntou diferente do que o leproso perguntou. O leproso perguntou: se tu queres, tu podes. Jesus: eu quero, fica limpo. Para o outro, ele disse assim: se tu podes. Jesus: eu posso. A questão é: tu crê? Olha só a resposta desse homem como é extraordinária. Senhor, eu creio, ajuda a minha pequena fé. Irmão, sabe qual é a tradução disso? A tradução é essa: Senhor, eu não creio, porque eu já fui tão frustrado, eu já fui tão machucado, eu já fui tão decepcionado. Tantos já tentaram ajudar o meu filho, tantos já oraram por ele, tantas vezes nada aconteceu. Senhor, eu não consigo mais crer. Não dá mais para eu crer. Eu não tenho mais energia para puxar de dentro de mim e crer. O argumento dele era esse, a conversa dele com Jesus era essa. As entrelinhas, é isso que ele está dizendo. Senhor, eu não tenho mais condição de crer. Mas aí ele percebeu que Jesus disse, ele disse: isso é uma questão de fé. Ele disse: pois eu creio, só me ajuda, me alcança lá na minha falta de fé, lá na minha desesperança,
lá naquele lugar que eu não consigo me levantar, que eu não consigo erguer a voz, erguer meu pensamento, crer de novo, me alcança lá. Jesus o alcançou. Mas ele pulou e disse: creio. Ele ousou dizer na incredulidade: eu creio. Como diz os professores do Rema, diz: duvida da tua dúvida, mas não duvida do que Deus falou. A tua dúvida deve estar errado. O que Deus disse, não. Passará céu e terra, mas o que ele disse permanecerá para sempre. Duvida da tua dúvida, não do Senhor. Deus quer te abençoar. Deus quer a sua família com ampla suficiência. Ampla suficiência. Esse é o conceito de riqueza. O que é ser rico? Ter ampla suficiência. Nada faltando. Nada quebrado. Tudo perfeito. Sabe por que é assim? Porque o Cordeiro de Deus que morreu por nós, ele era assim. Perfeito. Deus fez questão que o sacrifício que trouxessem para ele fosse sem mancha, sem mácula, nada quebrado, perfeito. Porque aquilo que o Cordeiro de Deus derramaria sobre nós seria semelhante a quem ele é. Ele não tem quebradura, ele não tem mancha, ele não tem falta, ele não tem defeito, ele é perfeito. Então, quando o reino de Deus é estabelecido na nossa casa, é isso que acontece. Nada está quebrado, nada está faltando, tudo está perfeito. Existe ampla suficiência. Meus filhos estão supridos, minha esposa está suprida, minha casa está suprida. Eu tenho o favor de Deus soprando nesse lugar. Isso é ampla suficiência. Existe uma graça abundante para Deus derramar sobre nós. Eu queria falar com você sobre essas coisas nessa noite. Creia que Deus existe. Pastor, estou cheio de dívida. Creia. Você precisa ter fé para não entrar em dívida. E se entrar, tenha fé para sair. Amém? Tenha fé para sair. Se comporte como se Deus existisse. Estamos aqui? Não vamos ser falsos, queridos. Na hora que a circunstância aperta, nós não buscamos Deus. E às vezes quando buscamos é só aquela oração de 15 minutos. Não está doendo bem, irmãos, quando é a oração de 15 minutos. A dor é pouca. Quando a dor é muita, você não tem hora para sair. Você não tem palavras, mas tem gemidos. Escuta, Deus está ouvindo. Deus está ouvindo. Não é só o que você ora, é o que você pensa, é o que você sente. Lá nas suas entranhas, você está clamando a Deus, dizendo: socorre-me. E Deus está ouvindo, irmãos. A Bíblia fala sobre o seu povo no Egito. Eles estavam com gemidos na alma, eles não saíam mais palavras, era só gemidos. Deus já tinha levantado um libertador. Quando você ora, você nem começou a orar, Deus já tinha a provisão. Escuta isso. Quando está doendo e você começou a orar, Deus já tem a provisão. Ele não foi pego de surpresa. Eu me lembro um caso de um homem, pastor, eu estava fazendo escola de ministro, e ele estava contando para nós a experiência dele. Ele conta que, eu acho que ele morava, não sei se era em Brasília, não me lembro. Ele pastoreava naquela cidade. E ele havia determinado que ia mudar de casa. Mas ele disse para Deus a casa que queria: eu quero tantos quartos, quero tantos banheiros, eu quero assim, 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 assim. E ele já tinha procurado essa casa, já tinha contratado corretor para procurar e não tinha na casa. E ele estava na expectativa por aquela casa. Faz tempo que eu ouvi essa história, mas é porque eu não sei dos detalhes, mas não me lembro os detalhes, mas eu quero te contar só algo. É que um certo dia, ele viu a casa, falou para o corretor e disse: veja como é que está essa casa.
O corretor foi ver a casa. E a casa era... um cara rico tinha feito para o filho dele que morava fora. O cara perguntou, você aluga? Rapaz, eu não pretendia alugar não, porque eu fiz para o meu filho, mas já que ele decidiu que não vem mais, eu vou alugar. Quando eles entraram na casa, a casa era precisamente aquilo que o pastor estava orando a Deus acerca da sua casa. Moral da história. O pastor nem tinha orado, Deus já tinha feito a casa, irmãos. É isso que eu quero. É isso que eu quero mostrar para você. Você nem orou. Deus já tinha feito a casa que era para o filho que não vinha morar. Deus fez a casa para o pastor. Amém? Deus fez a casa para ele. Não, eu fiz para o meu filho. Fez, mas ele não veio mais, a casa é minha. Foi feita para ele. Eles desfrutaram da casa. Casa zero. O que eu quero dizer contigo? É que Deus escuta a tua oração, não é quando está doendo. Quando está doendo já tem provisão. A pergunta é, não é se eu posso, é se tu crê. Eu quero, eu creio. Ajuda na minha pequena fé. Então, se já está doído, se não há esperança, levante-se na desesperança. Levante-se na cinza e clama ao Senhor. Por favor, não é oração de 15 minutos, irmãos. É um clamor que você dorme com ele, acorda com ele e anda com ele, não separa de você. Se for aquela, se não está doendo, perdão, você não quer. O que é que você quer? Se Deus perguntasse para você, o que é que você quer? Você saberia responder? 2, 3 palavras. Porque se for complexo, você ainda não sabe o que quer. Qual é o homem que você quer? O homem que você quer. Espera aí, pastor. Uma lista. Sim. Não, você não sabe o que você quer. Quando você sabe o que você quer, você é preciso, cirúrgico. 3, 4 palavras você diz que você quer. E aí você sabe o que você quer. Quando é muito complexo, você não sabe o que quer. Portanto, não pode orar direito. Não consegue orar direito. Porque nem você sabe o que você quer. Portanto, não receberá. Mas se você for cirúrgico, preciso, Deus, é isso que eu quero. É acerca disso que eu oro. É isso que eu espero. É isso que eu clamo. Essa é a minha expectativa. Jesus perguntou para o cego: cego, o que é que tu quer? Senhor, tu não está vendo que eu estou cego? O Cláudio Duarte disse: vai lá que ele queria uma bengala. Não, é aquela raio laser, aquela que digital. Vai lá que ele queria uma bengala digital, sei lá. Não, o Senhor perguntou: o que é que tu quer? O cego disse: eu quero ver. Amado, assim, pula. Ele não pensa: o que é que tu quer? Ver. Aquilo é um clamor contínuo. O clamor contínuo chama a existência o que não existe. Não esquece disso. Deus muda o curso da natureza para te alcançar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para te encontrar. Aí não é que mais? Destrói as muralhas. Vai, me ajuda, Espírito Santo, vá. Vamos voltar de novo. Traz luz para as sombras, escala as montanhas. Entendi, foi nada, tá igual uma reza. Traz luz para as sombras, escala as montanhas para me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as montanhas. Ah, não sei mais não. Que coisa confusa. É muito confuso para mim essa música. Mas basicamente o Senhor está dizendo: eu vou destruir montanhas, derrubar muralhas, eu vou te encontrar. E eu vou destruir mentiras que estão dentro da sua mente. Eu vou trazer luz onde existe trevas. Você está com dificuldade financeira? Tira a carteira do bolso agora. Aleluia. Bora cantar essa música?
Aleluia. Pra me encontrar, derruba as muralhas, destrói as mentiras. Pra me encontrar, para as sombras, pra me encontrar. Destrói as mentiras pra me encontrar. Tá bom. Vocês entenderam? Glória a Deus. Aumente aí, irmão, que eu quero agora que o pessoal chore. Aleluia. Você está com dificuldade financeira? Você que pensou que eu ia pedir uma oferta agora, relaxa, eu não quero tua oferta. Eu quero te abençoar. Eu quero orar para que Deus toque as tuas finanças. Eu quero orar para que um milagre aconteça. Você veja Deus mudando as coisas. Aleluia. 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 Eu estou vendo vocês muito discreto. Eu ia orar aí onde você está, mas eu vou chamar você aqui. Amém? Você que está com dificuldade financeira, vem aqui.